Oi, Suzana, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, o SISU, né, que é o consórcio intermunicipal que administra, então, o SAMU aqui no sul de Minas, né? Segundo a direção, não só o consórcio daqui, mas o de outros, né, pelo estado, espalhados pelo estado, estão enfrentando essa situação, né, esse risco de colapso. Aqui, segundo a direção, o que está acontecendo, né? Funciona assim, conforme previsto, né, em portaria, o SAMU, ele é bancado, então, pelos governos do estado, município, né, as prefeituras municipais que repassam em verba e também o governo federal. Na prática, pessoal, o governo federal, ele deve bancar metade dos custos para o funcionamento do serviço, ou seja, 50%. Mas hoje o governo federal, então, só está repassando 27% aí, né, das verbas previstas para o serviço. Então a conta não fecha. É importante a gente explicar que o consórcio, né, o SISU, ele atende mais de 150 cidades do sul de Minas e também do sudoeste. A gente conversou mais cedo com um médico, né, o Dr. Frederico Felizali, que é médico intervencionista, que trabalha na linha de frente, e num possível colapso, ele explicou o que pode acontecer, né, o que pode surgir, né, o que pode interferir em meio aos atendimentos. Vamos acompanhar. Seja nos insumos, né, a falta de equipamentos que são giratórios, são equipamentos de uso único, né, por exemplo, tubos endotraqueais, catéteres, acessos de punção, medicações. Então tudo isso interfere muito, porque se falta essas medicações, mesmo eu estando ali apto a usar, tendo uma equipe altamente treinada, eu não tenho material disponível. Então como que eu vou usar? Por exemplo, as traqueias em pacientes que estão entubados, os dispositivos bolsa, válvula, máscara, que são os ambus, que a gente oferta ventilação para o paciente entubado. Então tudo isso afeta diretamente a capacidade de resolução da equipe. Num colapso isso pode acontecer? Pode acontecer. Pode, falta de medicamentos, falta desses insumos e até a viatura. Se a gente não tiver dinheiro para colocar combustível nas viaturas, como que a gente vai chegar ao paciente? Não vamos chegar. Pois é, imagine só essa situação, né, tendo em vista que o consórcio, como eu falei, atende mais de 150 cidades do sul e sudoeste, então, do estado. Para a gente continuar nesse assunto, eu converso agora com Felipe Batista, secretário do consórcio do SISU. Felipe, boa tarde para você. Esse possível colapso, né, ele pode acontecer quando aí pelas contas de vocês e na prática que vocês percebem que pode acontecer de fato mesmo? Boa tarde. Como você bem disse, o consórcio ele recebe e tem responsabilidades compartilhadas entre a União, Estado e municípios. Então, o que acontece? Nós temos uma eficiência muito grande de atendimento aqui, só que a União ele deveria estar atendendo 50% da demanda e hoje atende 27%, ou seja, uma defasagem de 23%. Para o pessoal de casa entender, quando a conta de luz ela aumenta na sua casa, você diminui ali, apaga a luz mais cedo, faz alguma economia, só que chega uma hora que o aumento chega num ponto que você não vai conseguir desligar uma geladeira, você não vai conseguir não usar a máquina de lavar, e é isso que está acontecendo. O nosso índice de IGPM, que é a inflação, ele vem acompanhando o país, todo mundo sabe, e a União deveria estar contribuindo com o valor. Quando isso ocorre, nós não conseguimos arcar com os contratos, com os aumentos de salário que a gente precisa, né? Valorizar os colaboradores, e a gente está vendo que em curto prazo pode dar uma situação em que a gente vai conseguir arcar também com os contratos e isso pode gerar um colapso no estado inteiro. Você deu exemplo até mesmo, né, de contratações. Você até precisa, sei lá, de um condutor, né, de um motorista e não consegue, justamente pelo salário que você poderia, né, aumentar, valorizar, mas você não consegue com essa situação atual dos repasses, né? Exatamente. O condutor socorrista é aquele que é o primeiro a chegar na cena de fato, né, junto com o técnico, até com o enfermeiro, com o médico. E o que acontece é que o salário hoje ele está muito descolado da realidade do mercado. Então é uma pauta muito urgente que a gente precisa avançar. Mas como que a gente avança sem ter uma responsabilidade com os repasses, sem ter uma previsão desses repasses? O governo federal ele tem avançado sim na pauta do SAMU. Em 2 anos foram 50 viaturas novas, foi uma renovação muito grande de frota, sem precedentes aqui. Mas infelizmente isso não é o suficiente. A gente precisa também que se avance em caráter de urgência nessa questão do reajuste dos repasses.
Já foram feitas conversas com o Ministério da Saúde? Como é que foi essa negociação para tentar aumentar esses repasses? Sim, houveram conversas, sim, com o ministro Padilha, com a equipe técnica, com o governo de Minas. Estamos acionando todas as forças para que a gente consiga avançar. As conversas nós fomos bem recebidos, sim. Entretanto, nós não tivemos prazo, não tivemos datas. E as nossas contas estão chegando. Então, assim, a gente precisaria de uma prioridade para esse serviço que é tão essencial quanto o SAMU. Eu posso precisar, você pode precisar, um ente querido nosso pode precisar, e você já pensou, o ente querido nosso precisando, chega o atendimento, está faltando um medicamento porque teve que diminuir nisso. Então o SAMU é um serviço essencial, que a gente trabalha com uma eficiência muito grande, mas toda eficiência tem um limite, né? Tendo em vista que os aumentos eles acontecem ano a ano. Tá certo, obrigado, viu, pela entrevista. No geral, pessoal, é sinal de alerta, né? O SAMU está nessa situação e está pedindo aí ajuda para o Ministério da Saúde. Nós entramos em contato com o órgão por meio aí de ligações e também e-mails. A resposta que a gente recebeu é que, devido ao feriado de ontem, né, é preciso então acionar uma área técnica para poder nos dar uma resposta. E essa resposta pode ser que ela chegue apenas na semana que vem, na terça-feira. Então hoje nós não temos um posicionamento do Ministério da Saúde. Pedimos também, né, uma posição para o governo do estado para saber de que forma o governo pode ajudar nessas negociações. A resposta que a gente teve é que, devido ao feriado e também ponto facultativo, o retorno dessa situação, dessa demanda só pode chegar na segunda-feira. Mas o problema existe, né, Suzana? Essa questão do repasse é uma preocupação do consórcio e a gente continua acompanhando. Com certeza, serviço importantíssimo, né, Eduardo Marins, extremamente necessário, correndo o risco e o sério risco de colapsar, que algo seja feito enquanto há tempo. A gente vai continuar fazendo o nosso papel, cobrando respostas das autoridades. Obrigada, viu? Boa tarde para a sua equipe.